Oi, gente, boa noite. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de janeiro de 2023. Estamos aqui chegando com o MandoCast de volta à programação noturna aqui do YouTube do Terra do Mandu, mas claro, tem opção você que chega qualquer hora do dia e qualquer dia da semana para assistir ao nosso conteúdo. Nosso muito obrigado. Já vai deixando o seu like e se não é inscrito no canal do Terra do Mandu, se inscreva já, não perca tempo. E você escuta aí o hino do Pousão. É porque o MandoCast de hoje é especial para falar do Pousão. É o esquenta para o Pouso Alegre, que estreia no Campeonato Mineiro neste domingo contra o América de Belo Horizonte, às 6h30 da noite, no estádio no Manduzão. Mas claro, você que vai assistir esse MandoCast depois de domingo, também não tem problema, porque tem informações sobre o Pousão ao longo do ano de 23 e o Pousão dos anos anteriores, 4 anos históricos que o Pousão vem fazendo. E com a gente aqui, quem está no MandoCast de hoje? Flávio Alexandre. E aí, Flávio Alexandre Machado, você tá bom? Boa noite, Madison Gomes. Boa noite com o Iratã. E o Donizete, enciclopédia do futebol, nos dá a honra da presença hoje, né? Ele que conhece a fundo o Pouso Alegre Futebol Clube, toda a história, toda a trajetória do Pouso Alegre Futebol Clube, tem números, né? Ele tem aí, junto da sua trajetória de trabalho, guardados os itens mais importantes, que é a história do Pouso Alegre Futebol Clube. Então tem tudo pra gente falar. 2023, tá aí Campeonato Mineiro, Série C do Campeonato Brasileiro. É o Pousão, time da nossa terra, em campo daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 dias, no Manduzão, 6h30 da tarde. Tamo junto aqui pelo Terra do Mandu, Madison. Boa noite a todos. Valeu, Flávio. Donizete Barbosa, o Flávio já te introduziu aí, também faz as transmissões dos jogos do Pouso Alegre na RPA, Web Rádio, e aqui com a gente colaborando com tudo que você sabe sobre o Pousão. Donizete, seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, Maguinho, um abraço, Flávio, um abraço aos internautas. A gente vai falar muito do Pouso Alegre, Maguinho, claro, é uma satisfação muito grande, o torcedor está com saudade do time do Pouso Alegre. O último jogo foi lá em setembro, então a gente vai ter domingo o retorno do Pouso Alegre e com um grande público no estado do Manduzão, com certeza, para apoiar o time. Sensacional. O Iratã Andrade, sempre nas técnicas aí da nossa transmissão e atento a você que comenta aqui e manda pergunta também pro Flavinho, pro Donizete. O Iratã vai ler os comentários, né, Ira? Isso, e aceitamos indicações de pastilhas para a garganta. Porque hoje tem que melhorar até domingo, porque domingo tem que falar bastante, né, nos comentários. Xistre. Jesus amado, como diz aquele candidato à presidência da República que não foi pro segundo turno, que destreza. Triste. Vamos começar então, o Flávio Alexandre, você que tem acompanhado aí a expectativa para esse início do Pousão no Campeonato Mineiro, é aquilo, né? Fazer diferente que foi 2022, quando o time se safou só na última rodada e fez o Flávio chorar. Nós temos aí o Pouso Alegre Futebol Clube, uma expectativa muito grande na cidade de Pouso Alegre, né? E não seria diferente. Todos os anos nós temos, quando o Pouso Alegre se prepara para o campeonato, fica aquele comentário geral de que forma vai se dar o time. É tudo expectativa, é uma aposta, são novos jogadores e o seu elenco renovado em mais de 90%, né? Assim eu posso dizer, o seu quadro de jogadores. A gente já vinha aqui nos bastidores trazendo essa informação, mas o torcedor sabe que próximo domingo, às 18h30, o compromisso contra o América não é fácil, é Campeonato Mineiro da primeira divisão, é a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Série C. O Pouso Alegre vem de um vice-campeonato brasileiro, é vice-campeão brasileiro, time que não era esperado para chegar tão longe, né? A mídia nacional não nos dava, mas foi um time guerreiro. O Pouso Alegre provou que o time do interior pode fazer um bom trabalho e a questão básica, organização, trabalho sério, surtiu resultado. E ainda bem que para a nossa cidade. O Pouso Alegre Futebol Clube é vice-campeão brasileiro, da Série D, claro, mas galgou, chegou à Série C, a um passo
da Série B, que é ali a expectativa para são outros 500. Mas o mais importante que eu acho, já para começar nosso assunto, Donizete, é fazer um bom campeonato mineiro. Exatamente, Flávio. Você falou um comentário interessante, porque nos últimos 4 anos, Pouso Alegre vai para a 5ª temporada, depois do retorno em 2018. E sempre, de um ano para o outro, ele manteve a base. Muitos jogadores ficaram de um ano para o outro para poder fazer aquela base para o técnico que chega, ele ter condições de ter um entrosamento maior. Esse ano foi diferente, né, Flávio? Só 3 jogadores ficaram, o goleiro Cairo, o Nando e o Carlinhos, que retornou, disputou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre e depois saiu para disputar a Série C pelo Floresta do Ceará, e agora o Carlinhos está retornando. Então, só esses 3 jogadores que ficaram, Maguinho. Então, quer dizer, o Eugênio de Souza também é um técnico que está conhecendo o elenco agora, embora tivesse 50 dias de treinamento, vai ter até o jogo de domingo, 50 dias de treinamento, deu para conhecer bem o elenco, eu acho que o time está encorpado. A média de idade, em relação ao ano passado, subiu. No ano passado, nós começamos a pré-temporada com uma média de idade de 22 anos, eram muitos garotos que o Kleber Gaúcho trouxe, principalmente do interior de São Paulo, e agora não. Principalmente o setor defensivo, jogadores experientes, e fez subir a média de idade para 26 anos, o que eu acho ideal, Flávio, uma idade excelente para você compor um elenco. Pensando em campeonato mineiro, que você precisa de pessoas, jogadores cascudos com experiência para jogos importantes conseguir pontuar. Essa conta que você está fazendo aí, aqueles que estavam no Campeonato Mineiro, que for contar a passagem pela Série D, aí entra Michael Paulista o e time Ingro, da Série né? D é o maior concurso, né? O time da Série D que foi montado, a gente nem sabia como é que ia acontecer, né, Flávio? Porque o Diá foi embora, depois do Campeonato Mineiro, não deu nem para montar uma estrutura para a Série D e caiu com 3 rodadas. Aí depois o Paulo chegou e foi montando as peças ao longo do campeonato e saiu aquele time que foi maravilhoso, né? Acho que todo torcedor gostou do time da Série D. O que todo mundo queria é que tivesse ficado a espinha dorsal daquele time da Série D. Se né? tivesse condição Defesa, financeira, não teve, né? meio e alguém no ataque. Do ataque ficaram o Michael e Ingro daqueles, né? Mas o Iago era um dos queridinhos da torcida, que fez a diferença mesmo. Exatamente. Né? Mas que foi embora com o Paulo Roberto por São Bento. E a gente tem que levar em consideração também que houveram muitas mudanças de treinadores, né? O Pouso Alegre trocou de treinador, de última hora chegou, o Kleber não deu certo, né? A filosofia de trabalho do Kleber Gaúcho não deu certo para o Pouso Alegre, aí teve que fazer a substituição. Mas talvez o mais importante é que deu certo, um dos setores, todos os setores do time são importantes, né? Todos, não há dúvida disso. Mas o setor que mais me agradou no Pouso Alegre foi a zaga. O goleiro Edson, juntamente com o Thuram e o Vitor, para mim, a dupla de zaga do Pouso Alegre foi algo que demonstrou ali a categoria do time, né? Que impôs, que deu ali a firmeza ao time. Os laterais subindo, descendo, Foguinho na sua melhor performance, foi um time aguerrido. E aí, quando começou com o Paulo Roberto ajustando a equipe, o time cresceu de uma vez por todas, Donizete. Exatamente. Agora, você tinha 2 zagueiros fortes, 2 zagueiros experientes na zaga, o Vitor Pereira e o Thuram, e 2 laterais que já tinham entrosamento, né? O Nando de um lado, o Foguinho de outro. Então, o setor defensivo, o Paulo Roberto não teve dor de cabeça. Agora, a gente falava isso antes de começar o programa aqui, até 30, 40 anos atrás, Maguinho, todos os treinadores, eles priorizavam um ataque. Então, o time tinha que fazer gol. Então, você tinha grandes ataques naquela época, a gente pode citar vários times grandes que tinham ataques que ficaram na história. Sim. Hoje não. Hoje a prioridade de todos os treinadores, independente da série que esteja disputando, independente da divisão que esteja disputando, prioriza o setor defensivo. Isso vem muito da cultura europeia, né? Aí o Paulo, ano passado, acertou o setor defensivo do Pouso Alegre. O Pouso Alegre fez uma grande campanha e o Eugênio de Souza chegou esse ano, não foi diferente. Arrumou o setor defensivo dele, trouxe 2 zagueiros experientes. O Renato Barbosa e o Heitor são 2 zagueiros que já passaram até pelo futebol internacional, então tem muita experiência, e 2 laterais também, que tem um entrosamento muito grande, que jogaram juntos no Paysandu. Série C, né? O Heitor estava na Série B, né? Disputou de Série C, Na é verdade, Série campeão C, com o Mirassol, foi né? campeão, até eu estranhei, o Heitor era titular do Mirassol, foi titular durante toda a campanha do Mirassol e acabou chegando em Pouso Alegre. Quer dizer, o time no setor defensivo me parece que está ajustado, né, Maguinho, Flávio?
Sim. Agora, e vem de vitórias, é claro, né? Vitórias convincentes. Me parece que está acertando, pelo menos o fator que é o fator ofensivo. A gente fazer um pouquinho aqui um diagnóstico do que foi o Pouso Alegre ano passado, né? Nós tivemos o Paulo da Pinta como presidente, né? E agora o Rogério, que é o Rogério Contador, que é o novo presidente do Pouso Alegre. O Rogério Paiva, o Rogerinho Contador, né? Assim é conhecido, mas o Paulo não pôde mais continuar como presidente. Registro aqui, Donizete, fez um bom trabalho, conseguiu se organizar. O Pouso Alegre teve à frente bons ex-jogadores, Paulo da Pinta, Heriberto, Zé Carlos Puleta, né? Pessoas que mexeram e jogaram futebol também. O Paulo não foi diferente quando esteve no Criciúma, Casinha, Edson, pessoas que militaram dentro do campo e depois vieram para o comando técnico. Parabéns ao Pouso Alegre do ano passado e a gente espera que agora, Donizete e Magson, com o Rogério, tenha a mesma trajetória. Uma trajetória em que o Pouso Alegre era apontado como uma equipe que pagava em dia os seus jogadores. Isso é um princípio básico para a manutenção do elenco do Pouso Alegre, né? Tem um centro de treinamento agora, tem uma torcida aguerrida, que é o 12º jogador, e tomara que com mais sócios torcedores, Donizete. Isso é importante. Eu acho que o torcedor tem que abraçar a causa também, não só participando dos jogos, indo no manduzão no dia dos jogos, mas principalmente se filiar ao clube, ajudar financeiramente com o título de sócio-torcedor, né, Maguinho? Porque a gente estava comentando, o Atlético tem um trabalho de marketing muito grande em cima disso. Então, o Atlético está muito tempo à frente do Pouso Alegre nessa situação de sócio-torcedor. Eu acho que isso é muito importante porque financeiramente vai ajudar muito o clube. Sim, e o sócio-torcedor, a gente até trouxe matéria essa semana aqui no Terra do Mandu, que a pessoa que é sócio, mesmo que paga o adulto, o homem, que é o mais caro, paga R$25 ali por mês, no decorrer de toda a temporada, ele, que é apaixonado, que vai em todos os jogos, vai ser mais barato do que ele comprar ingresso por ingresso, contando só o fator ingresso, sem contar que tem desconto na loja, em outras lojas parceiras, e o principal que você está falando, ajuda o clube. E o Rogério Paiva, que assumiu, a política é exatamente essa, é de melhorar financeiramente o Pouso Alegre, que o Paulo da Pinta mesmo reforçou isso, que durante o período que ele ficou como presidente, dentro de campo funcionou. 4 anos sensacionais para o Pouso Alegre, voltou em 18, mas 19, 20, 21 e só 22, vitórias, só vitórias. 22 começou mal no Mineiro, mas terminou muito bem com a vaga da Série C, vindo o vice-campeonato na Série D. Então, sensacional esses últimos 4 anos, mas nesse período aí, digamos assim, fritou o que o Pouso Alegre ganhou com a negociação da Lema, com o que veio de patrocínio, a pandemia atrapalhou com receita. Mas a gente já debatemos esse tema lá na Rádio de Pouso Alegre sobre a questão do carnê de ingresso, Maguinho. O Atlético fez isso, acho que desde o ano passado está fazendo isso, esse ano de novo reforçou essa venda de carnês. Então, o torcedor compra a temporada toda do Campeonato Mineiro, são 4 jogos só, e depois na série C teriam 9 jogos aqui em Pouso Alegre. Então, o Pouso Alegre ainda não entrou, o marketing do Pouso Alegre ainda não entrou, não se encaixou nessa situação. Fidelizar, né? Não fidelizou nessa situação. Eu acho que isso é muito interessante. O torcedor já garantiu o ingresso já para a temporada toda, como acontece na Europa isso, né? E quando você traz isso assim, dá aquela questão, não são muitos jogos, é muito pouco. 4 jogos são em casa pelo Mineiro e 9 pela Série C, né? Que aí você divide o restante fora. Claro que no Mineiro tem a opção também de um time brigar por uma vaga e chegar ali no quadrangular final, ou o troféu em Confidência, que nesse ano vai ter de novo. Então, se ficar entre os 8, o Pouso Alegre joga mais. Donizete e Magson, a Série A do Campeonato Mineiro de Futebol, é assim definido, né? O nosso grupo, Pouso Alegre, Atlético e Vila Nova. No grupo B, América Caldense, né? Nós temos a Patrocinense e o Democrata de Sete Lagoas. No grupo C, Cruzeiro, Democrata de Valadares, Tombense e Ipatinga. Pelo que eu estou observando, um pouco mais de investimento tem sido feito pelo Atlético dentro do nosso grupo. Eu não tenho visto muitas notas e nem mesmo as chegadas, a aquisição de jogadores por parte do Vila Nova. Exceção feita as equipes da capital. Eu acho que o grande investimento, a SAF, é do Atlético, né? Para a gente brigar de longe com o Atlético, né? Mas o Atlético eu falava isso ontem, eu comentava isso essa semana com um amigo.
O Atlético subiu junto com o Pouso Alegre, os dois times retornaram ao futebol profissional em 2018. Os dois, depois de 50 anos, o Atlético estava parado. E o Atlético hoje está muito à frente do Pouso Alegre, claro. Em questão administrativa, em questão financeira, porque virou SAF. É a solução? A gente não sabe. A SAF é um embrião muito recente ainda, para você afirmar que vai dar resultado. No futebol brasileiro. No futebol brasileiro. Mas nós temos dois times aqui em Minas que são SAF, né? O Cruzeiro e o Atlético. O Atlético hoje tem uma administração fantástica, porque tem dinheiro, contrata jogadores com salário um pouco bem mais altos do que o nível que se contrata no interior de Minas. E eu acho que o grande time do interior hoje é o Atlético. Tombense não é SAF, mas tem um grupo de empresário por trás, Muito um empresário forte, forte também por trás. Apesar de não ser SAF, tanto que saiu também lá da Série D e já está na Série B do Brasileirão. Exatamente. Quem não se comportou muito bem aí nos últimos episódios foi a Caldense, né? Que vem no altos e baixos, tentou remontar, né? Nós tivemos aí a Caldense fazendo um campeonato brasileiro abaixo da média, abaixo do nível que se considera... Mas nunca quis, né? Na verdade, isso eu não houve converso com interesse. amigos lá da imprensa de Poços de Caldas, a Caldense nunca levou a sério a Série D. Né? Teve um ano, aí há pouco tempo, que quase... Né? Foi 2016, ali contra o Ipiranga, né? Contra o Ipiranga, perdeu nos pênaltis o acesso. Mas a Caldense é um caso atípico, porque a Caldense sempre faz grandes temporadas no Campeonato Mineiro. Ela está no Campeonato Mineiro, na primeira divisão, desde 2009. Não caiu mais. Mas já foi campeã mineira, né? Hein? Já foi campeã mineira. Já foi campeã. Sem os grandes, né? 2002. Sem os grandes, 2002. Agora, no brasileiro, ela está disputando a Série D consecutivamente desde 2016. Quer dizer, são 7 anos e não subiu até hoje. Não faz grandes campanhas no campeonato da Série D do brasileiro. Tem um diferencial ali que a Caldense é um clube social, né? Exatamente. Que se sustenta, então tem essa questão. E aí o futebol, às vezes, o presidente ali do clube social caldense entrega também, é o que tem sido nos últimos anos, tem sido entregue para empresários paulistas, então traz jogadores. Na Série D só o jogador novinho que estava lá, não tinha experiência, não tinha ninguém cascudo, então fez uma campanha mal. Mas vamos voltar ao Pouso Alegre de novo e voltar nesse time para falar do Campeonato Mineiro. Você já deu os nomes aí daqueles que ficaram, né, do que passaram pelo Campeonato Mineiro 2022, Nando, Cairo e Carlinhos, mas tem os que estavam na Série D, Michael Paulista e o Ingro, e tem o Vitão, da zagueiro, que chegou, que fez uma partida só no Pousão contra aquele jogo que fez o Flavinho chorar. Lembra, né? O Iratan Andrade. Foi Quando o Pousão escapou só na última rodada. Sofrido aquele jogo, né, Donizete? Juntos estávamos. Na realidade, a campanha toda no Mineiro foi sofrível, né? O Pouso Alegre conseguiu a primeira vitória na 8ª rodada. Perdeu para o Atlético 4-1 com 3 pênaltis. Na 8ª rodada, ele conseguiu a primeira vitória. Ganhou do Patrocinense. Da Patrocinense do Patrocinense fora. Aí depois, na última rodada, ganhou do Uberlândia. E dependendo de resultados que não vieram, né? Que seriam aí um ajuste para o Pouso Alegre permanecer. Os resultados de Cruzeiro, jogou com um time completamente juvenil, até posso dizer, colocou jogadores do juvenil lá no Cruzeiro. Esperava-se que colocasse o time titular, não colocou também uma decisão muito particular da equipe. Ali que contava o resultado, né? O Cruzeiro empatou ganhando a Patrocinense, o Cruzeiro perdeu. O RT perder, né? O que aconteceu deu o RT perder para o Democrata. Perder para o Democrata, outro senão também para nós. Mas eu acho que esse time esse ano não vai sofrer desse nível, não vai chegar a esse nível de sofrimento. Eu acho que o time está bem mais experiente que o do ano passado. Você falou com relação aos times do nosso grupo. São 4 equipes que estão no nosso grupo, o Atlético, o Vila Nova, o Atlético e o Pouso Alegre. E o Pouso Alegre. E são 2 vagas, né? Você tem uma vaga e mais o melhor quarto colocado. O melhor quarto colocado. O melhor quarto colocado. Então, veja bem a situação. Vaga, não, o maior. A quarta vaga pelo melhor segundo colocado. O melhor segundo colocado em geral. Agora, isso. O último colocado de cada chave vai disputar o torneio da morte, né? O torneio de descenso. Então, eu acho que o que sobrar vai para o troféu em confidência. Eu acho, como a gente está falando aqui, o Atlético, é claro, time grande, time forte, indiscutivelmente é favorito para conquistar o primeiro lugar da nossa chave. O Atlético tem também uma grande base. A briga nossa vai ser contra o Vila Nova, né? O Vila Nova. Agora, Donizete... para não ficar em último. E lembrando o formato do campeonato, né? Para quem está nos assistindo e vai assistir a versão gravada do MandoCast. E ouvindo também. E ouvindo também nos tocadores de podcast.
O formato do campeonato o grupo do Pouso Alegre, os times não jogam entre si. Não jogam é meio entre si. o Campeonato Paulista que as pessoas estão Exatamente, acostumadas. Né? Copiar a prova do Campeonato Paulista. Exatamente. O grupo joga com os outros 2 grupos. Pouso Alegre está no A, joga contra o B e o C. Exatamente. Pouso Alegre enfrenta Pouso Alegre não enfrenta o Atlético Mineiro, que está na sua chave, no seu grupo. E aí, Donizete, a gente sempre coloca aqui as equipes da capital, o nosso adversário, primeiro adversário, o América, se o Pouso Alegre já conseguir, porque a cada jogo uma batalha e a cada ponto sofrido, são 8 batalhas, serão 8 batalhas. Primeiro ponto que sempre se estuda e sempre se projeta é não cair. É o primeiro ponto das equipes do interior. Um segundo ponto, conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, posteriormente, quem sabe, uma semifinal também. Esse jogo contra o América, o Pouso Alegre pode surpreender. Se conseguir um bom resultado, dá um tiro a longa distância para chegar nos principais pontos. Primeiro, Copa do Brasil e talvez aí aquela semifinal entre os 4 melhores colocados. A Copa do Brasil, o Pouso Alegre teria que chegar entre os 6 primeiros colocados. Na classificação geral. Não é uma coisa absurda, eu acho que é uma coisa palpável. O Pouso Alegre já conseguiu isso há 2 anos atrás, quando ele conseguiu a vaga o ano passado para disputar a Copa do Brasil, então não é uma coisa impossível de conseguir, não. Agora, a prioridade, eu acho que é lutar contra o rebaixamento. O Pouso Alegre não pode cair esse ano. Sim. Porque vai disputar uma Série C pela primeira vez na sua história, um campeonato de alto nível. O Pouso Alegre hoje, eu acho que não caiu a ficha ainda, acho que para ninguém da cidade. O Pouso Alegre está entre os 60 maiores times do Brasil. Porque a Série A tem 20 clubes, a Série B 20, a Série C 20. Então são 60. O Pouso Alegre está entre os 60 maiores clubes do país hoje. Então é uma responsabilidade muito grande para disputar um campeonato desse nível, né, Maguinho? Exatamente. E aí o Pouso Alegre entra naquela outra questão que a gente já abordou aqui e voltamos. Precisa de receita. O time até recentemente está conversando aí para patrocinar do Master. Está começando o campeonato buscando mais apoiador, né? Não tem ainda o patrocínio Master. Me parece que está tendo uma dificuldade muito grande de fechar patrocínio, mesmo porque pela situação econômica que está passando o país também, né, Maguinho? Flávio, mudança de governo, pessoal, os empresários estão ainda receosos de investimento, ver como é que vai funcionar esse governo a partir de agora, né? Mas a conversa existe com grandes empresas. A gente não pode abrir nome, mas a informação que a gente tem é de que tem 2 grandes empresas de olho no Pouso Alegre, 2 gigantes mesmo, com muita bala na agulha, né? Só que isso não foi aberto ainda nomes, mas tem a informação aí de que pode vir esse apoio. Se vier, aí sim a história pode ser diferente, principalmente no segundo semestre, que aí vai ser a Série C, pode montar um plantel mais cascudo para... A grande vitrine, né? O Pouso Alegre vai viajar o Brasil inteiro com o estampado, o nome da empresa da camisa, vai ser uma grande vitrine a Série C, né? Exatamente. Então... Eu, em outra oportunidade, ouvi o técnico e também o presidente do Pouso Alegre, aliás, o presidente mesmo falando, Marcos, aqui no Terra do Mandu, que vai trabalhar com o elenco enxuto, né? Nós tínhamos... a base do Pouso Alegre vem sendo trabalhada aí, a gente tem expectativa que, muito em breve, nos próximos anos, a gente tem aí jogadores da base já, completando aí 30%, 20% do quadro de jogadores. O que é de suma importância, né? Os atletas... fruto do trabalho da base, que é muito bem feito. O pessoal da base trabalha muito bem, o pessoal que faz o diagnóstico dos jogadores com potencial para chegar aí ao time, ao titular do Pouso Alegre Futebol Clube. Então, esse elenco enxuto dá já características de que podemos ter muito em breve utilizando jogadores da base. Flávio, mas aí já te antecipando, se o Iratã conseguir pegar no Facebook do Pouso Alegre, do Pouso Alegre Futebol Clube Oficial, ele postou agora há pouco, no início da noite, exatamente isso. 3 jogadores da base que assinaram o contrato hoje, subindo por profissional. Boa notícia. Luiz Gustavo, goleiro. Felipe, com Y no final, seria o quê? Felipe? Não, Felipe mesmo. Tô zoando. Às vezes ele enfeitou, igual meu pai enfeitou meu nome, né? Tá certo. O Felipe, zagueiro, e o Cris Meia. Meia. Esses 3 da base... já foram anunciados agora há pouco no Facebook, na rede social do Pouso Alegre, que assinaram. Já tinham outros da base, já tinham treinando, então eles foram oficializados como... Boa notícia, né, Donizete? Boa notícia. Boa hora. O ano passado, o Paulo Roberto já tinha utilizado alguns jogadores da base
mesmo no banco de reservas. Não entraram para jogar, mas ganharam experiência só de ficar no banco de reservas do profissional. Já é muito importante esse entrosamento dos jogadores que estão começando, já sentir o clima como que é o futebol profissional. Agora, o Pouso Alegre voltou em 2018, já começando a disputar o Sub-20, Sub-17, fez um trabalho de 4 anos, revelou poucos jogadores, né, Flávio? Maguinho, eu acho que tem que revelar mais jogadores, dar mais importância ao trabalho de base, que a gente conversava com o Paulo Roberto o ano passado, ele falou, o próprio Eugênio de Souza, esse ano fala, time do interior tem que revelar jogadores dentro de casa, para aliviar a folha de pagamento, poder fazer uma venda grande no final do ano, no final da temporada, para aumentar o caixa, né? Isso também foi abordado pelo Rogério, novo presidente, na entrevista que ele deu pra gente. Para quem está assistindo o MandoCast no YouTube, as fotos aí dos garotos que assinaram como profissional. E o Rogério falou exatamente isso, que o Pouso Alegre busca, sim, fazer base, né? Tem até o Sub-15, né? Mas a intenção é ter bons olheiros aí para trazer nomes de garotos bons e fazer venda, porque o Pouso Alegre hoje nunca fez uma venda considerável. Acho que tem um garoto da base que foi pro Guarani, mas vender mesmo fora, como Fluminense, que é um dos times hoje que mais faz base no Brasil, é Fluminense, né? Fluminense está vendendo ótimos jogadores. O Flamengo e o Palmeiras recentemente com esse super caixa aí, que fez recentemente também. O Santos com o Rodrigo, naquela época lá, Neymar, né? O trabalho de base que o Santa Ritense faz com o Bugalu, com o Marquinhos Sá, é um programa que tem que ser copiado. Porque eles revelam jogadores, o Santa Ritense já vendeu jogador para o exterior, já vendeu para time grande. Kennedy, quem mais que saiu de lá? Já vendeu para time grande. Roque Júnior. O Roque Júnior não sei se fez base no Santa Ritense. Foi para São José dos Campos. Salvo engano, São José. O São José. Mas precisa ter olheiros, como você disse, olheiros. É muito garoto da região aqui. Hoje eu estava conversando com um rapaz lá de Bela Vista. Tem um jogador lá, João César, que estava jogando pelo Santa Ritense ano passado, categoria Sub-20, lá de Bela Vista. É um jogador espetacular. Se revelou no campeonato do ano passado e ninguém se interessou por ele. Ninguém olhou esse jogador para buscar o jogador e trazer para o time. Então, quer dizer, esses olheiros precisam precisa fazer esse trabalho. E às vezes acha o carinha até mais velho, né? Que é o caso do Bruno Henrique, que agora está machucado lá no estaleiro do Flamengo, mas ele foi descoberto na Copa Itatiaia em Belo Horizonte. Né? Estourou no Santos, mas descoberto na Copa Itatiaia em Belo Horizonte. Ô Madison e meu amigo Donizete, o ano passado eu até achei... O time inteiro do Pouso Alegre nos convenceu. Tanto é que os números fizeram com que o Pouso Alegre fosse vice-campeão e se safasse do descenso no Campeonato Mineiro. O Edson foi o goleiro excepcional. Ele ganhou a posição do Cairo, que não vivia um bom momento. Mas eu gosto do goleiro Cairo. Ele só não vivia um bom momento e será titular de novo. Não, com certeza. E eu tenho total confiança no goleiro Cairo, viu? Ele não viveu um bom momento naquele momento, o Edson chegou. É momento. Futebol, o cidadão... são 3 goleiros utilizáveis dentro da equipe, do trabalho. Às vezes sobe um da base ou não. Mas aquele foi o momento do Edson e agora será o momento do Cairo de novo, hein, Não, Madison? com certeza. Falando dando sequência ao seu comentário sobre o Cairo começou o campeonato ano passado, do módulo 1 do Campeonato Mineiro, começou bem até, mas o que aconteceu? O time estava mal. O time tomou muito gol. O Atlético fez 4 gols aqui dentro do Manduzão. Então, o Cairo estava numa fase de transição, saindo de uma recuperação de Covid, caiu fisicamente, psicologicamente, estava afetado. E quando ele começou a se recuperar, no início da Série D, nas 4 primeiras rodadas, ele era titular. O Pouso Alegre começou a fazer uma boa campanha, ele se machucou contra a Ferroviária. Então ele perdeu a posição por contusão, por lesão. Aí o Edson entrou bem, acabou ficando titular. Mas o Cairo tem o respaldo da torcida. Não tenho dúvida. O pessoal sabe a capacidade desse goleiro. E ele está aqui desde 2019, quando começou os acessos do Pouso Alegre. Tá. Né? Há 8 jogos de bater o recorde de goleiro com mais jogos da história do Pouso Alegre. Que era do Rubão, que estava como auxiliar 68, ano passado. O Cairo hoje tem 60 jogos, então faltam 8 jogos para ele bater o recorde.
A gente torce para que isso acontecer, que é uma pessoa espetacular, né? Eu acho que com mais essa temporada ele vai bater o recorde e, sem dúvida alguma, entrará para a história também do Pouso Alegre. É uma pessoa fantástica. E de história você conhece muito, né, Donizete? Falar um pouquinho mais da história aí do Pouso Alegre para a gente. Fundação do Pouso Alegre, é bom para quem tá assistindo agora, né? Foi fundado quando, né? Vitórias do Pouso Alegre, tem tudo aí, né, Donizete? Tudo. É um trabalho de pesquisa de 30 anos. Olha quando só, quando eu comecei em rádio, em 1989, coincidentemente, quando o Pouso Alegre subiu para a primeira divisão naquela temporada, comecei a pesquisar a história do Pouso Alegre, porque não existia nada. Então, o Pouso Alegre ia jogar contra o Flamengo de Varginha, contra o Atlético Três Corações, falava, como é que foi o retrospecto? Você não achava nada. Aí eu falei, vou pesquisar tudo isso. E a gente conseguiu, ao longo desses 30 anos, a escalação de 589 jogos do Pouso Alegre. 589 números, tem hein? todos os jogos, escalação de todos os jogos, desde 1967, quando o Pouso Alegre disputou pela primeira vez o futebol profissional. Tinha lá Luiz Carlos no gol. Luiz Carlos, Marcos Zamba, Gato, Ronaldo, Danilo, Aleluia. Aleluia. E O Adãozinho, o Grapete fez parte dessa equipe? Não, o Adãozinho fez um amistoso só pelo Pouso Alegre contra o Santos. Quando o Santos veio fazer um amistoso aqui, o Adãozinho vestiu a camisa do Pouso Alegre. Foi a única vez, só no amistoso. E a gente tem também... O Grapete vestiu a camisa do Pouso Alegre? Hein? Do Pouso Alegre Futebol Clube, o Grapete jogou no Pouso Alegre? Não chegou a jogar no Pouso Alegre. Era uma não dúvida vestiu. também. Ele saiu antes daqui, né? Saiu o antes. Grapete foi para 64, que ele foi para o Atlético. É. Pouso Alegre ainda não existia ainda profissionalmente. Sim. E... Olha, tá vendo? História, hein? Então, são 528 jogadores que vestiram a camisa do Pouso Alegre ao longo desses 50 anos. Eu tenho a ficha de cada jogador, cada jogador que fez a partida, cada detalhe, quantos gols de pênalti, a história de cada confronto do Pouso Alegre. Quer dizer, é um almanaque completo. Eu acho que o torcedor precisa conhecer essa história, que não é só minha, é uma história da cidade, é uma história do clube. Tá aqui o almanaque do Pouso Alegre, história 2013 e 2022, fichas técnicas, biografia dos jogadores, recordes e curiosidades. Donizete Barbosa. Tá pronto o livro, só falta lançar mesmo, mas está esperando patrocinador, né? Precisa o patrocínio. Como o clube precisa de patrocínio para disputar os campeonatos, né? A gente precisa também, porque o custo de uma edição de um livro desse, publicação de um livro desse, não é pouca coisa, não. É um almanaque mesmo, trazendo todas as informações sobre o Pouso Alegre Futebol Clube. E como mesmo você traz, e a gente já estava comentando, o Pouso Alegre tem vários momentos. Teve aquele momento amador, teve aquele momento que começou a se profissionalizar, o ápice lá no final da década de 80, quando foi para o Campeonato Mineiro, desistiu de Campeonato Mineiro, e o ápice maior que está nesse momento. Só uma curiosidade, Maguinho e Flávio. No interior de Minas, apenas o Vila Nova tem um almanaque desse tipo, com relação de todos os jogos, um almanaque completo também, tem escalação de jogos da história do Vila Nova inteirinho. É o único time do interior de Minas que tem um almanaque desse. Sensacional. Fica esse registro aí a ser colocado à disposição muito em breve dos torcedores de Pouso Alegre. É um dado importante para a cidade de Pouso Alegre, em se tratando de Pouso Alegre Futebol Clube. Donizete, aquele campeonato de 1983, 84, da Taça Antártica, né? Que até roubaram um troféu do Pouso Alegre. É outro detalhe também, né? Pouso Alegre foi jogar lá em Curvelo. Parece que foi Era um isso? time totalmente daqui da cidade. Sim. Um time que era formado por Amarildo, Hermínio, Betão, Porvinha, o Juninho Codivelli era o goleiro. E o time acabou chegando à final do campeonato. Contra o Curvelo, eram 64 equipes amadoras do interior de Minas, patrocinadas pela Federação Mineira, chamava-se Campeonato Amador do Estado de Minas Gerais. O Pouso Alegre chegou à final, contra o Curvelo. Ganhou o primeiro jogo aqui de 2-0, no jogo da volta lá, perdeu de 2-0 e foi para os pênaltis. E nessa decisão por pênaltis, o Juninho Codivelli pegou 3 pênaltis. Olha só. E acabou trazendo a taça. Foi o primeiro troféu que o Pouso Alegre conquistou na história dele. Só que amador ainda. Amador. Só que amador ainda. Um troféu amador, mas foi a primeira conquista, né? Foi o que deu o impulso para o prefeito Jair Siqueira, naquela época era o presidente do Pouso Alegre, não era ainda o prefeito da cidade. Aí o doutor Jair impulsionou foi o impulso para se tornar profissional no ano seguinte, em 84. E aí
conseguiu fazer a campanha e chegar até a elite do Mineiro. Disputou 4 anos, na realidade, de 84 até 87, disputando a segunda divisão, sempre chegando entre os 4, 5 primeiros colocados, sempre. E aí culminou em 88, acabou subindo aquele time aquele jogo fatídico lá em Varginha, que a batalha em Três Corações, a Batalha de Três Corações, ficou conhecido, o jogo não terminou. Futuramente, no outro ano, o Pouso Alegre ganhou os pontos e subiu. Ô Marcos, e essa história também, né, fala muito sobre os confrontos regionais. Aqui, o confronto regional, as equipes do interior e do sul de Minas. Nós tínhamos aqui cidade do mesmo Porto Pouso Alegre com 2 equipes na segunda divisão. Comercial, Campo Belo tinha 2, Comercial e Esparta. Nós tivemos o Huracan em outra época. Nós tivemos também o Rio Branco de Andradas. Isso. Tivemos o Rio Branco de Andradas, olha só, Fabril de Lavras, tínhamos o Flamengo de Varginha. Donizete, Flamengo de Varginha e Pouso Alegre, uma rivalidade também muito grande. Né? E claro, né? O Três Corações, que foi o rival, que foi... Atlético Três Corações. O Atlético Três Corações, que teve aquele episódio triste, né? Lamentável, com relação à violência, que a gente deve esquecer, mas faz parte da história também. Então, a região, até a Caldense mesmo, era uma das adversárias. Em Três Pontas nós tínhamos o Três Pontano. Donizete, que rivalidade sul-mineira, hein? Naquela época, a segunda divisão tinha mais ou menos 34, 36 equipes, 14 do sul de Minas. 14 do Chegamos sul a ter 14 equipes aqui do sul de Minas disputando a segunda divisão. É uma rivalidade incrível, né? Era campeonato o ano todo, começava em janeiro, terminava em novembro. E os jogadores se revezavam pelas equipes, ficavam completamente conhecidos, né, aqui na região, ia para lá, voltava para cá. Eu me lembro do técnico Saul, que saiu do Minas de Boa Esperança, veio para o Pouso Alegre, depois aí teve aquele episódio, né, que partiu aí num acidente terrível, mas treinou o Pouso Alegre. Então, giravam os jogadores aqui no sul de Minas e giravam também os treinadores aqui no sul de Minas. Ficava muito conhecido, ficava muito caseira a situação de jogadores técnicos, né, no comando do senhor José Chaves, quando era presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, né, Donizete Barbosa? Essa é parte da história do Pouso Alegre na segundona, na grande segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas agora os tempos são outros, né, Flávio? Eu acho que agora o jogador não fica muito tempo no clube. Antigamente o jogador ficava vários anos no mesmo clube. Hoje você não vê isso mais. O jogador joga uma temporada, vai embora e começa um novo ciclo, como o Pouso Alegre está começando agora um novo ciclo. São 21 jogadores que chegaram esse ano, nessa temporada agora, para esse campeonato mineiro. Quer dizer, vai demorar um pouquinho para ter identificação do torcedor com esse time, né? Para saber aí na ponta da língua os 11 jogadores que estarão aí entrando em campo. Como foi no ano passado também, a gente espera. Mas muito tem se falado também no João Paulo, esse lateral, que tem aí um passado aí recente de time de primeira divisão, né, Donizete? Jogou ano passado, ele esteve no Paysandu, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, e acabou fazendo uma grande campanha. Eu acredito que o time está bem encorpado, Flávio. A defesa, já disse, a defesa é bem experiente. Tem o Nando e o João Paulo na lateral direita. Eu acho que o João Paulo vai ser aproveitado mais na direita do que na esquerda, porque esse menino que chegou, o Gabriel Carioca, impressionou muito bem nos 2 amistosos, tanto contra o Juventus quanto contra o Itapirense. A dupla de zaga, eu acho que o Vitão, quando entrar em forma, o Vitão chegou depois, já chegou há 15 dias agora, no Pouso Alegre. Então, quando ele entrar em forma, ele vai disputar a posição e pode ser titular. Mas o Renato Barbosa e o Heitor, a dupla que começa esse campeonato mineiro, o meio-campo muito bem servido pelo Christian, que estava no Atletic, o ano passado, no Campeonato Mineiro, disputou a Série D pelo Amazonas, foi nosso adversário aqui na semifinal do campeonato da Série D, grande jogador. Eu acho que o Jean deve começar, o Carlinhos pode ser titular desse time, e no ataque, as 3 peças que eu acho que o Eugênio vai utilizar domingo, pelo menos para estreia, o Ingro, o Amarildo e o Minho. E o Ingro, que tem aquele registro dele de vir buscar jogo, a gente viu que ele se deu muito bem nesse trabalho de vir buscar jogo, de fazer aí pela direita um pouco mais, e às vezes caindo até mesmo pela esquerda, né? Ele revezou ali nesse trabalho de buscar jogo fora da área, não é aquele centroavante plantado. Talvez seja esse o trabalho. Com o Eugênio pode mudar, né? Não, pode mudar, mas o Eugênio gostou muito do trabalho do Ingro, porque o Ingro, ano passado, já provou, ele dá muita assistência para finalização de jogador esse ano, no jogo contra o Juventus, me parece que dos 3 gols, 2 foi passe do Ingro.
Então, quer dizer, outro que está se destacando também nessa pré-temporada, nesses jogos amistosos, é o Michel Paulista, né? Sim, Michel fez 2 gols, 2 assistências. Você citou na coletiva, no último treinamento que a gente esteve lá, 2 gols e 2 assistências. Tem mais sequência, né, Maguinho? Está tendo mais sequência de jogo também. É um bom jogador. Exatamente. A pré-temporada serve para isso, né? Os caras buscam também a melhor forma, é cansativo para eles. Você vê que eles emagrecem mesmo durante a pré-temporada, porque é mais puxado do que quando começam os jogos, exatamente para começar o campeonato já em ritmo mesmo, naquele físico ideal para aguentar a temporada inteira. Agora, falou aí dos jogadores. Agora o Eugênio Souza, técnico que o Pouso Alegre trouxe. Ficava especulando qual que seria o técnico do Pouso Alegre e veio aí o Eugênio Souza. O histórico melhor dele no Mineiro foi na campanha da Tombense, que foi campeão da Série D e vice-campeão mineiro contra o Atlético em 21. Maguinho, interessante, Flávio, interessante que o ano passado, quando o Kleber acabou caindo, depois daquele jogo contra o Democrata de Valadares, lá em Valadares, o Kleber até demorou para cair, já devia ter saído antes do jogo, depois do jogo do Atlético, naquela goleada que nós sofremos aqui no Manduzão. O Paulo da Pinta deu oportunidade para ele treinar ainda o time contra o Democrata e acabou caindo. O time perdeu de 1-0. E eu já falava no nome do Eugênio Souza. É um treinador que tem história no futebol de Minas, vários acessos, tem títulos do módulo 2, títulos da segunda divisão, um treinador que tem muita experiência no futebol mineiro. Então, para disputar um campeonato de nível aqui em Minas, regional, é um técnico ideal. Eu gostei da contratação do Eugênio. Tudo isso fica para o primeiro episódio, domingo do Manduzão, 18 horas e 30 minutos. Pouso Alegre tem pela frente nada menos que o América Mineiro, né? Equipe aí com respaldo de bom Campeonato Brasileiro, de boa Libertadores também, não há dúvida disso, que fez um bom trabalho, deve ter mantido aí, eu tenho, assim, de longe que eu já conversei 1 ou 2 vezes com o Wagner Mancini, e acho ele um bom treinador. Eu acho que é um treinador que pegou o América, vem trazendo o América de longa data, saiu, foi para o Sul, voltou para o América, achou as portas abertas novamente e faz sempre um bom trabalho. Mas eu gostaria de ver esse respaldo de tudo isso que foi falado no Pouso Alegre, no intuito do torcedor, que sempre foi o 12º jogador do Pouso Alegre. Tem uma outra questão também, né, que foi utilizada no passado, a questão do VAR, né, para os jogos, né, Donizete? Agora todos os jogos vão ser utilizados o VAR, para dirimir essas dúvidas, se bem que o VAR é uma polêmica ainda, né, Maguinho? Eu acho que o VAR não pegou ainda no Brasil. Na Europa, eles respeitam muito a decisão do VAR. Porque o problema é que ainda tem erro e demora muito ainda. Demora muito, né? o tempo de resposta do VAR. Os jogos do Pouso Alegre com o VAR do ano passado, nenhum foi utilizado, né? Nenhum foi utilizado. Na Série D e no Mineiro não aconteceu, porque era só nas semifinais, Pouso Alegre não foi até lá. Isso. Mas na Série D, que da semifinal para frente tinha, não foi utilizado, né? E mais o Paulo Roberto, que era o técnico até então, é contra o VAR, né? Ele agora, não gosta, não. É uma grande incógnita o time que o América vai trazer aqui, né, Flávio? Porque a imprensa de Belo Horizonte não está divulgando se o América vem com um time misto ou se vem com o time base, o time que disputou o Campeonato Brasileiro. Como é início de pré-temporada, agora o América começou a temporada dele depois do Pouso Alegre. Os jogadores pegaram uma férias um pouquinho maior que do Pouso Alegre. Mas, não sei, a gente não sabe que time do América vem. Acredito que possa ser o melhor time, né, Flávio? Eu acho que vai para impressionar bem, ou talvez aí para o Wagner Mancini ter aí em mãos tudo aquilo que quer para esse ano, né? E a gente até falando em base também, o América está bem, né, na Copinha em São Paulo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, está chegando, está no patamar de cima, na prateleira de cima. Eu vejo o América como hoje, né? O América era bate e volta no Campeonato Brasileiro. Primeira, segunda. O América está conseguindo um ritmo de permanência no Campeonato Brasileiro. E no Mineiro deve fazer jus a esse trabalho desses últimos 2 anos, e principalmente desses últimos meses, com essa permanência no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, Maxo, e mais ainda uma boa Libertadores que fez. Exatamente, está na Sul-Americana. Gente, o MandoCast desta quinta-feira, falando então sobre o Pousão, que estreia no Mineiro no domingo contra o América, mas também já passando um panorama de toda a equipe que vai disputar a Série C também do Brasileirão em 2023.
Daqui a pouco a gente encerra, mas antes de encerrar, dá tempo de você participar ainda, mandar pergunta, comentar aqui no YouTube. E você que acompanha nos tocadores de podcast também, nosso muito obrigado, que ouve o MandoCast depois. O Iratã Andrade, comentários aí na nossa transmissão de hoje. Bora lá então. O pessoal tá comentando de vários lugares aqui, mas eu vou destacar os dois que estão aparecendo para mim primeiro aqui, que é o do Wesley Assis, que tá falando bora, bora, Pousão. Ele mesmo nasceu em Tombos, mas torce pro time aqui da cidade. E o Eleandro fez uma pergunta pro Donizete. Ele fez uma afirmação, né, que o técnico Eugênio diz que falta um camisa 10, e ele pergunta se seria o Ingro. Não acredito. Eu acho que o Ingro ele vai utilizar mais como um jogador de beirada, jogador de ala, ali pela direita. Desde o ano passado estava faltando o camisa 10. Paulo Roberto falou o campeonato inteirinho da Série D que estava buscando aquele camisa 10 para o Pouso Alegre, o que está muito em falta no futebol brasileiro. Você não consegue encontrar mais camisa 10 com talento como era antigamente, né, Flávio? Por isso que se utilizava e vem se utilizando muito jogador que era para ficar no ataque, voltar para fazer ali o camisa 10, né? É o caso do Ingro, a armação e presença dentro da área. Não é o centroavante fixo, é o que foi feito. No ano passado o que o Paulo Roberto fez foi o Neto Paraíba, que chegou como volante, atuando como 10. Neto, o Paulo cansou de falar, o Neto é o segundo volante, não era um armador de criação. Exatamente. Era um segundo volante que deu certo, acabou fazendo aqueles gols decisivos contra a Asa, Amazonas, América, né? Então, esse camisa 10 está em falta no futebol brasileiro. Exatamente. Está muito difícil de conseguir. O Pouso Alegre sempre jogava com dois atacantes, né? Ficava os dois atacantes ali revezando. O futebol hoje é assim, né? Nós temos os dois fixos lá na frente e alguém indo um pouco abre mais pela direita, outro pela esquerda e aquele que chega de surpresa. E pela estatura também, né, do jogador do Ingro. O Neto Paraíba, quando entrava bem e fazia esse trabalho de camisa 10. Ganhou a titularidade na parte final da Série D e foi muito bem, tanto que seguiu com o Paulo Roberto lá no São Bento, porque não dá para o futebol mineiro do interior competir com o futebol paulista no interior. Enquanto a Federação Mineira está pagando este ano R$500 mil de direito de imagem para os clubes do interior, R$500 mil, para nós, assim, se caísse R$500 mil na conta, era bom, né? Mas para o futebol, que é caro, é nada. Não é um mês da folha de dinheiro pagamento. De pinga, né? Dinheiro de pinga. É o mês de pagamento do departamento de futebol do Pousão, né? Então é muito pouco. Enquanto no Campeonato Paulista são R$5 milhões para o time do interior. E imaginava também que o Iago, né? O Iago fizesse um camisa 10 mais falso também e sempre avançava, né, Donizete? Não, mas o Iago jogava mais pela beirada também, né, Flávio? Eu acho que o torcedor tem que prestar muita atenção no Minho. É um jogador que vai cair nas graças do torcedor do Pouso Alegre, porque mostrou nos dois jogos treinos contra... Daqueles que a gente viu, né? Porque os dois jogos contra o Atlético foram de portões fechados. Contra o Juventus, contra o Itapirense, o Minho se destacou, né? Na realidade, ele fez 2 grandes jogos, jogando quase que idêntico ao que o Iago fazia o ano passado. Lá, ali pela esquerda, abrindo espaço, fazendo cruzamento. Então, eu acho que o torcedor tem que olhar com muito carinho esse jogador, que é um jogador, é uma pedra rara. O Paulo Roberto já foi jogador do Paulo Roberto no Santo André. É um jogador de boa qualidade técnica. E outra característica do Pouso Alegre ano passado também, os dois zagueiros altos indo para a área. Tanto o Victor como o Thuram, né, partiam para a área e faziam a diferença. Portanto, jogos foram decididos com os dois jogadores, né? Presença na área. É uma característica das equipes que mandam os seus zagueiros para a área. Mas se junta à estatura dos jogadores do Pouso Alegre no ano passado e esse trabalho que foi muito bem feito. Tudo encaixou bem, né? Desde a chegada do Paulo Roberto, sem dúvida alguma, tudo deu certo no Pouso Alegre, né? Os laterais, o Foguinho agiu bem pelo lado esquerdo, o Nando aqui pelo lado direito, apoiando, voltando, né? Fazendo aí esse trabalho de ir de volta, tendo fôlego, né? Utilizando das 5 substituições necessárias do Pouso Alegre, trocando jogadores, entrando jogadores mais descansados, mas quando já se tinha um placar a nosso favor também, né, Donizete? Exatamente. E a gente fala muito em Thuram, em Vitor Pereira, destaca o trabalho do Neto Paraíba e do Iago, mas se esquece do Gledson, né? Do Gledson. O trabalho que o Gledson fez o ano passado foi arriscava de fora da área. Fantástico, cara. Porque era uma formiguinha ali na frente da defesa do Pouso Alegre, não deixava passar ninguém. E olha que ele fez
foi o jogador que mais vestiu a camisa do Pouso Alegre no ano passado, que mais jogou. Poucas vezes se contundiu, poucos cartões amarelos. Quer dizer, um grande jogador que infelizmente acabou indo para outra equipe. Né? Ele até então tinha jogado todos os jogos até quando chegou na parte mata-mata da Série D. Aí ele ficou fora daquele jogo lá em Bahia de Feira, né? Na fase classificatória ainda. Acho que foi aquele Pouso Alegre que perdeu 2-0. Foram poucos jogos que ele pegou. E depois ele pegou suspensão de cartão amarelo. Mas fez um grande campeonato, o Grécia fez um grande trabalho o ano passado. Ô, Donizete, deu para perceber a característica do jogo do Eugênio para frente, equipe aguerrida de marcação, uma equipe ofensiva, uma equipe que trabalha mais defensivamente. O que deu para perceber? Eu acho que, como eu disse anteriormente, o treinador vai priorizar, todos eles vão priorizar o setor defensivo. Sim. O Eugênio está tentando consertar primeiro o setor da cozinha lá atrás, está tentando fechar os espaços do adversário e ele quer que o time saia rapidamente para o ataque. Quer dizer, segurar o time adversário na defesa do Pouso Alegre, mas abrir o espaço no ataque para que o time possa conseguir esses contra-ataques rápidos. Tem 2 jogadores rápidos, que é o Ingro pela direita e o Minho pela esquerda, são jogadores que podem puxar rapidamente o contra-ataque e servir ao Amarildo, que é um jogador alto, centroavante alto, forte, e pode dar certo esse esquema, né? Ele pode utilizar também esses jogadores, quando fala em elenco enxuto, né? Não quer dizer que não tenha qualidade, né? Porque a gente tem que ter qualidade também, a gente já falou aqui da ascensão, né? Do grupo de baixo para subir para prateleira de cima, mas quando se fala em elenco enxuto, não é um elenco sem qualidade. Tomara que os jogadores que estarão no banco de reservas possam entrar e suprir, como era o nosso time no ano passado. Eu sempre tomo de exemplo, Marcos, porque o nosso time, quando haviam as substituições, começou a não perder o ritmo de jogo, que era muito cobrado na primeira fase, nos primeiros 6 meses do Pouso Alegre em 2022. Era um fracasso. Mudava e acabava o time. O time perdia o fôlego. Vocês lembram que era cobrado? Uhum. Chegava a 30 minutos do segundo tempo, o Pouso Alegre não tinha mais fôlego. Acabava todo o gás do Pouso Alegre. E foi o diagnóstico feito pelo Paulo Roberto, que ele falou diversas vezes nas entrevistas, de que quando chegou aqui e fez a avaliação, ninguém estava com um condicionamento físico. Exatamente. Não tinha condicionamento físico o time do Pouso Alegre. Por isso o trabalho foi primeiro de condicionar o time. E aí por isso que o time melhorou tanto no decorrer do campeonato. E falei agora há pouco, pré-temporada é para isso, é para condicionar a galerinha, uai. É para treinar, é para correr, é para emagrecer. A galerinha lá, se for ver o Cairo, o Paulo Henrique mesmo, que é o centroavante que fez o gol Saci sobre o Cruzeiro, Paulo Henrique chegou, os meninos mesmo estavam falando, o Paulo Henrique estava mais cheinho. Você vê Paulo Henrique agora, rapaz, tá fininho. Porque pré-temporada é isso, é para queimar gordura, é para o cara correr, para o cara ter fôlego. Né? Não é para fazer igual eu que saí para fazer uma corridinha, eu voltei rouco. Não, Iratan? Faltou se é que foi a corrida, né? Ele quer acreditar nisso. Baixou a imunidade aí? Tem nesse departamento aí. Cadê os nossos imunologistas aí? Vamos lá, gente. Mas é isso, a situação é essa. E a grande expectativa, porque é time da capital, é o América que vem aí. Nós já vamos pegar logo na primeira rodada, no primeiro episódio, Donizete e Magson. O torcedor está com aquele time na cabeça do ano passado, com aquele time vitorioso do ano passado, o Pouso Alegre Futebol Clube. O torcedor vai, eu tenho absoluta certeza. Já disponíveis a partir de hoje 9.900 ingressos. Eu tenho absoluta certeza que o torcedor do Pouso Alegre talvez não vá nesse número aqui já apresentado em disponibilidade de ingressos, mas vai num grande número, porque é o 12º jogador do Pouso Alegre. Donizete, você tem histórico Pouso Alegre e América? Pouso Alegre e América. Tem que quebrar um tabu aí, né, Flávio? Tem que quebrar o tabu. O tabu tá feio para nosso lado aqui. Nos últimos 7 jogos, nos últimos 7 jogos, 6 vitórias do América e um empate. Na história, no geral, são 11 jogos. Pouso Alegre só ganhou 2 vezes. Um amistoso em 86, 1-0 aqui no estado da Lema ainda. Gol do Hermínio e depois aquela vitória em 1990 no Campeonato Mineiro, o gol do Zigomar e um gol do Heleno. A última vitória do Pouso Alegre sobre o América foi em 90. De lá para cá, 7 jogos, Pouso Alegre não sabe o que é vitória mais. Mas há controvérsias, que Pouso Alegre e América lá em Varginha, que o Manduzão não estava liberado ainda porque o jogo foi noturno. Foi brincadeira. Teve erro de arbitragem. No campeonato passado aqui no Manduzão, teve erro de arbitragem, com uma falta que seria pênalti, deu fora da área. Né? Pênalti absurdo. A gente estava ali
Você estava dentro do campo, Donizete? Dentro do campo ali, o pênalti é absurdo, cara. A gente vê Testemunho ocular. coisas, a gente vê essas coisas, fica triste, né? Porque o time do interior nunca tem vez. Eu acho que o juiz, quando vai olhar a camisa, o time da capital sempre é mais forte que o time do interior, né? Que aí, para lembrar, lá em Varginha, um pênalti que não existiu, o jogador do América simulou, caiu, o juiz deu. Ganhou de 2-1 naquela oportunidade lá. Exatamente. Aqui foi 1-0. E antes disso teve o pênalti a favor do Pouso Alegre, só que o juiz deu fora da área, mas foi dentro da área o lance. Eu acredito que domingo vai ser quebrado esse tabu, viu? Vai quebrar, sim. Eu tenho acho que não vamos absoluta quebrar certeza. esse tabu domingo, a gente vai conseguir uma grande vitória, começar com o pé direito e buscar essa classificação aí. Eu sou muito saudosista, e até saudosista não muito distante aqui no ano passado. Ô, Donizete, em todos os setores do campo, eu já citei aqui, do Pouso Alegre do ano passado, mas eu gostaria mais uma vez de citar aqui o meio de campo, com Gledson, Roldan e Iago. Meu Deus, hein, rapaz? O Iago um pouco mais para a esquerda, mas que meio de campo do Pouso Alegre no ano passado, né? O Roldan é outro característico jogador marcador, buscando o jogo, batalhando pela última bola, ia, corria, dava o seu gás necessário para os 90 minutos. Esse trio de meio de campo também foi muito importante para o Pouso Alegre na trajetória do ano passado, né? Exatamente. O Gledson acertou com o Joinville, está disputando o Catarinense pelo Joinville. O Roldan também está em Santa Catarina, no Barra, um time que subiu da segunda divisão no ano passado para a primeira divisão catarinense e contratou bastante jogadores. O Roldan está lá no Barra, o Foguinho está no Taubaté, está disputando a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Taubaté. O goleiro Edson Marden está no São Bento. Hoje ele seria reserva, ele não começou o campeonato como titular. O titular é o Zé Carlos, que o Paulo Roberto já conhecia o goleiro Zé Carlos. Lá no São Bento está o Vitor Pereira, que é o zagueiro. Tá Paulo Roberto. O Neto Paraíba e está o Iago. Olha São só. os 4 que estão lá. Iago e Neto Paraíba e o Meio time do Pouso Alegre está lá, ué. E o time empatou 70%. com Aí o o Marcos Palmeiras em 0-0. E empatou com o E Palmeiras. o Marcos né? Nunes. Então são 5 do Pouso Alegre. Ele aproveitou a base que estava na Série D para disputar o Paulistão. E começou bem, empatando com o Palmeiras. O Léo Turbo está no Velo Clube, disputando a Série A2, fez gol, inclusive domingo passado. Está fazendo um grande campeonato. Quem mais? Marcos Nunes está no São Bento. E o Churran, tá onde? O Churran acertou com o Goiás. Está disputando o campeonato. Não estreou ainda, mas já está assinado com o Goiás para disputar o brasileiro. O Goiás vai disputar a Sul-Americana. Muito bom. O Ezequiel, hoje até eu fiz uma matéria com o Ezequiel quando tinha 14, 15 anos, goleiro de Pouso Alegre. Você ou o Ezequiel tinha 14 anos? Eu tinha 14, mais um pouco. Mas o Ezequiel, rapaz, ele foi para o Cruzeiro, fez toda a sua trajetória na base do Cruzeiro e agora foi para o Goiás. Aproveitando esse assunto aqui, né, relacionado a jogadores de Pouso Alegre, Ezequiel, jogador nascido em Pouso Alegre, que hoje assinou com o Goiás, né? Hoje não. Algum tempo atrás, mas a nota foi dada hoje, né, Magson? Sim, muito importante para a cidade de Pouso Alegre também. Goleiro, teve no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, jogou esse jogo do contra a Patrocinense ano passado, Sim. foi utilizado aí e desejamos a ele, né, o Pouso Alegrense, boa sorte no Goiás. Por falar de jogador da região, que além do Ezequiel, o rapazinho lá de Puiúna, como é que chama mesmo? Tá no Cruzeiro? Fugiu agora o nome do rapaz. Eita. Esse eu não Eita, o atacante do Cruzeiro lá, ele jogou. Nossa. Tá na cabeça aqui, mas tá fugindo. Não é Estênio, não? Estênio, exatamente, Estênio. Tio Google. Aê. Estênio. O Estênio, que é de Puiúna, fez base no Cruzeiro, foi para a Itália, ficou um tempo lá na Itália, emprestado ano retrasado, né? E voltou ano passado para o Cruzeiro, voltou muito bem, né? E continua no Cruzeiro, hoje está na seleção sub-20 da seleção brasileira. Então, um garoto daqui da região. E o daqui de Pouso Alegre, como é que chamou o rapaz mesmo? Que é do Cidade Jardim? O Andrezinho. O André Luiz. Em algum lugar é chamado de Continua Andrezinho. no Cuiabá, renovou Tá no de novo com Cuiabá. o Cuiabá esse ano. Pertencia até pouco tempo ao Corinthians, né? Depois foi pro Corinthians. Ele foi o vendido Corinthians acabou para vendendo Coreia quase. do Norte lá. Ele teve um tempo fora do Brasil também. Aí foi fez, para Coreia do Norte, Coreia do Norte, voltou para Fortaleza foi pro Agora é o segundo ano já no Cuiabá. Cuiabá. nós tivemos muitos jogadores que daqui saíram. O Sul de Minas é um celeiro, né, de jogadores aí, campeões mundiais, né, daqui do Sul de Minas.
campeão aí, Mauro. Por isso você começou pelo Grapete, que mora no edifício Teixeira e esteve na inauguração do Mineirão em 1966. José Borges do Couto, nascido 67. em Silvianópolis, a querida Santana, né? Mas fez toda uma trajetória aqui em Pouso Alegre. O Grapete é nascido em Silvianópolis, nossa vizinha Santana, como é conhecida, né, Donizete? Exatamente. Ô, meninos, antes de encerrar o podcast Manda o Cast, já a gente encerra. Tem mais participação ainda, tio Iratã? Tem mais um pitaco aqui do Leandro falando que o Minho é muito mais rápido, né? E joga pra cima, não perde gols, né? O Minho é fininho. Eu acho que vai cair nas graças do torcedor. Ele tem feito bons Vai jogos, ter muita bom gente errando o treinamento. nome dele também, né? Minho. Vai chamar ele Vamos de preparar aí Minho. para a narração. Minho! É Donizete, lá por baixo. Desculpa, doutor. Ô, meninos, mas antes de encerrar, vamos passar aqui a agenda do Pouso Alegre, primeira fase, que é o que está definido. Então, Pouso Alegre estreia com o América no Manduzão, dia 22, domingo, 6h30. Depois vai viajar para pegar o Democrata de Sete Lagoas, lá na Arena do Jacaré. No dia 4 de fevereiro, joga com o Patrocinense no Manduzão. Dia 8 de fevereiro, joga com o Cruzeiro no Mineirão. Pelo segundo ano seguido, vai jogar contra o Cruzeiro fora. Lembrando que o Pouso Alegre no ano passado perdeu por 5-1 lá. E lá estávamos. E lá estávamos. Esse jogo vai ser numa quarta-feira, 8 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro, Tombense no Manduzão, graças a Deus, que é uma das viagens mais cansativas para o time ir em Tombos. Pela primeira vez, Tom Benz vai vir a Pouso Alegre. Sempre Pouso Alegre jogou lá, né? Sempre jogou lá. Depois, Democrata de Valadares, lá no Mamudão, 750 quilômetros. E aí fica a incógnita se vai estar resolvido ou não, que o jogo seguinte, dia 25 de fevereiro, será com o Ipatinga. Aí tem esse imbróglio hoje de que o Ipatinga está suspenso do campeonato até a decisão do processo que o Betim move contra o Ipatinga, que foi quem subiu do módulo 2. O Betim quer a vaga, quer tirar o Ipatinga no meio do caminho. E aí o Pouso Alegre encerrar a primeira fase em casa contra a Caldense, no Clássico Regional. Na realidade, o Ipatinga está suspenso do campeonato por enquanto, porque o TJD ele se reuniu na última segunda-feira, decidiu que o Ipatinga continuaria no campeonato, mas como cabe recurso do Betim ao STJD do Rio de Janeiro, o TJD achou por bem manter a suspensão do Ipatinga. Só o Ipatinga não vai ter jogo nesse final de semana. O adversário seria o Vila Nova. Então não vai ter esse jogo até que se julgue esse recurso do Betim. Mas como já teve o julgamento na instância mineira, na federação... Perdeu duas vezes, né? O Betim perdeu duas vezes lá no Tribunal da Federação. Exatamente. Tudo leva a crer que vai perder no STJD. Vai perder de novo. Exatamente. E houve aí a questão da paralisação do campeonato, estava paralisado, se antecipou o julgamento, né, o segundo julgamento, e agora teremos aí, né, eu acho que o princípio foi mantido, o princípio da elegância do campeonato com relação ao respeito às outras equipes, que não tem nada a ver com o problema do Betim com o Ipatinga, né, Márcio? Dando pitaco aí, já que a gente está falando de federações, seria muito feio para a Federação Mineira ter deixado passar um erro desse, né? Do Ipatinga, que é o que o Betim contesta, de que atletas não teriam tido a carteira de trabalho assinada, que é lei, tem que assinar. O jogador vai ser contratado, vai entrar em campo, ele tem que ter a carteira de trabalho assinada. Então, isso teria sido muito feio para a Federação Mineira não ter ficado sabendo disso na época do módulo 2. Né? Então, ela admitir que ela não conseguiu ver isso seria horroroso. Agora, o futebol tem que ser ganho dentro de campo, né? Fica ruim você ganhar no tribunal, ganhar uma vaga no tribunal. Fluminense que gostou disso. É uma situação que não agrada ninguém. Um abraço para o Luiz Carlos, lá está assistindo a gente, lá do Sol na Brasa, viu? Toda a equipe dele lá. Grande abraço, obrigado. Zagalinho também, filme com a gente aí. E exatamente, por você falar em Luiz Carlos na Brasa, que teve com a gente o campeonato inteiro, a gente já vai lembrando que esse ano teremos aí Unimed com o Terra do Mandu nas transmissões, teremos também Facility nas transmissões com a gente aqui no Terra do Mandu, e tem mais gente chegando aí para fazer parte dessa transmissão também, não é, tio Iratã? E faça parte, né, gente? Vamos prestigiar um time que está crescendo, vamos prestigiar também a imprensa que valoriza o Pouso Alegre, né? O telefone nosso está aí, 3025-0138. Para você que é empresário, não precisa ser empresário enorme, não. A gente sempre teve comércio menor, né? Anunciando com a gente. Entra em contato com a gente, 3025-0138. Exatamente. É expor sua marca e vender cada vez mais. Seja aqui no Terra do Mandu, seja nas rádios que transmitem na RPA, que o nosso amigo Donizete está aqui
gentilmente com a gente, mas trabalha na RPA, nas transmissões dos jogos. Donizete é sempre requisitado porque ele tem enciclopédia de tudo. A gente procura estar atualizado com tudo e domingo a gente vai transmitir de novo o jogo. Talvez a gente vai torcer por uma grande vitória. Que talvez, rapaz, nós vamos torcer por uma grande vitória. Se ela vai vir... Ele vai torcer, mas que talvez possa vir uma grande vitória. É isso aí. Exatamente. Não me expressei corretamente. Não, mas o Donizete, rapaz, eu sou fã desse trabalho do Donizete de longa data, né? E ele se empenha muito, e é muito importante. O jornalismo radiofônico, né? O Magson sabe disso, é muito gostoso de fazer, mas esse aqui tem um pouco mais daquilo que é necessário para se fazer. O dia a dia, nós que fomos picados por essa situação chamada envenenado pelo rádio, pela comunicação, sabemos aí do empenho e as pessoas que se tornam diferentes, mais empenhadas em descobrir detalhes relacionados à profissão que exerce. O Donizete é uma dessas pessoas direcionadas para esse ramo de jornalismo esportivo e, em função do Pouso Alegre, prepara todos os dias matérias excepcionais e mais ainda, a história do Pouso Alegre que ele preparou no almanaque aqui, que eu tenho absoluta certeza, em breve nós teremos um patrocinador para que ele possa lançar esse almanaque, que será bem-vindo para a população pouso-alegrense. Para quem não sabe, vai ficar sabendo de toda a história do Pouso Alegre Futebol Clube. Muito importante esse trabalho aí. Tem toda a história do Pouso Alegre Futebol Clube. Parabéns, Donizete, pelo empenho para que pudesse tornar realidade esse almanaque do Pouso Alegre Futebol Clube. Eu achei aqui a temporada de 1967. Luiz Carlos, Zeca, Ronaldo, Toninho, Murilo, Gato, Aleluia, Joãozinho, Danilo, Jesuíno, Marcos, Ambar, Batata, Marquinhos, Mica, Teco. Jogos, o Luiz Carlos jogou mais, fez 22. Ele e Zeca jogaram bastante. Não fez gol, não. Não fez nenhum gol, tadinho. Em 68 tem um jogador chamado Mário Jorge, ponta esquerda, um chute potente naquela goleada de 38-0 do Pouso Alegre. Foi verídica, a gente fala hoje de 38-0, torcedor mais jovem. Torcedor mais jovem passa o apelido dele que a gente está inventando. O apelido dele era Boia. Era Boia. Aqui, ele morava aqui no bairro São Camilo. Aí o Mário Jorge fez 14 gols nesse jogo, dos 38-0. Nem o Pelé conseguiu fazer essa quantidade de gols num jogo. 38-0. 38-0. Isso tem comprovado em jornais daquela época. 38-0. 38. Tem essa... Por isso que o revólver nasceu 38. Foi em homenagem à goleada do Pouso Alegre. Nossa, acho que tá na hora de encerrar, né? Tá na hora, né? Não, deixa eu caçar mais um aqui, peraí. Aqui, enquanto você procura, deixa eu dar um salve pro Matheus de Andrade, que chegou agora aqui no chat, né? Falando que tem que torcer pra Caldense e pro Pousão. Deixa eu jogar a câmera do Magus aqui do full pra vocês verem enquanto ele tá mostrando aí caçando fotos, coisas o livro. Aí tem uma outra dica da Nalda, que chegou há pouco aqui também na nossa transmissão, que ela falou assim, chamou você de Madison. O Madison precisa de um gargarejo de casca de romã. Muito bem. Eu assino embaixo. Eu assino embaixo, está precisando mesmo. Boa receita. Ou deixar de fazer exercício na chuva, né? Deixar de fazer caminhada na chuva. Ou mais aquela importante. famosa, né? Pastilhas Valda. Tá ali, a pastilha tá ali. Ele tá aqui. 1998. Alessandro, que é motorista na Câmara lá. Isso mesmo. Bira, Nildon, Pavão, Renato, Gomes, Andrade, Gelão. Já nos deixou. Gelão, né? Eu lembro dele em 2009. 2009 ele estava lá. Clodoaldo 2. Por que Clodoaldo 2? Porque já existia um Clodoaldo em 1987. Aí teve outro Clodoaldo, a gente coloca Clodoaldo 2. 2009 aqui, esse eu lembro que eu já estava morando em Pouso Alegre, eu cobri esse time. Viola, que hoje está nas categorias de base. Isso, exatamente, junto com o Reinaldo. Dodô, Reinaldo, Helder, Fabiano, Paulinho, Galego, Denilson, Peterson, Fênix, Bruno, Martinelli e Du. Eu lembro. É a história de cada jogador que vestiu a camisa do Pouso Alegre, tem o histórico de cada um deles. Parabéns, Donizete, sensacional seu almanaque. O Iratã Andrade vai patrocinar, senão ele pede para Adubos Real, Prática, quem mais? BRZ, quem mais? CIMED de uma vez? CIMED, Unimed, União Química, Supermercado BH. Supermercado Central agora também, né? Supermercado Central, Alvorada, Mercadinho Três Corações. Um dos mais antigos, eu acho, de Pouso Alegre, não é? Não, mas agora falando sério, eu queria agradecer muito Maguinho, Flávio, agradecer vocês aqui pela oportunidade de mostrar meu trabalho
E vim aqui bater papo com vocês, é muito legal. Nós é que agradecemos a sua presença, rapaz. Muito legal a gente falar do Pouso Alegre, é importante isso, essa divulgação. Cenário esportivo. E eu agradeço pelo espaço que vocês estão reservando para mim. Está sempre à disposição. Flavinho, como diz lá em um julgamento ou em um ato político, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade de desfilar por aqui, nesse microfone tão importante que é o Terra do Mandu. Agradecer a presença do Donizete, Iratã, o mágico aí dos botões, Flavinho, companheiro nosso das jornadas esportivas. E a você, Maxson. Futebol é feito disso, né? Da informação. Né, o que seria do futebol se não tivesse a informação. Então você abriu esse canal, Terra do Mandu, para que as pessoas pudessem se informar do Pouso Alegre, transmitindo a partidas, e nós há 3 anos já estamos fazendo isso, e agradecendo principalmente a você do outro lado, que dá o seu like, que curte, a você, torcedor do Pouso Alegre. Muito obrigado, viu? O pai de família, a mãe de família, jovem, adulto, pessoal da melhor idade, que sempre nos acompanha aqui. Estaremos domingo de novo e gostaríamos de ter vocês nos dando o prazer da audiência para levarmos o Pouso Alegre Futebol Clube, o time da nossa terra, no Campeonato Mineiro de Futebol. Meu amigo Donizete, mais alguma palavra aí desse Pouso Alegre, dessa temporada 2023? Eu queria primeiro ratificar o belíssimo trabalho que vocês estão fazendo no Terra do Mandu. A gente acompanha sempre em rede social, está sempre junto com a notícia. Inclusive, a gente até já foi parceiro uma vez de um acontecimento que eu estava ao vivo ali. Primeiro que eu pensei, vou ligar para o Maguinho. Então, é importante isso, essa amizade que a gente mantém entre o pessoal da imprensa, um ajudando o outro, porque sem essa união a gente não sobrevive, né, Maguinho? Então, mais uma vez, obrigado a vocês pelo espaço. E, se Deus quiser, a gente vai estar, em breve, a gente vai estar de volta aqui. Amém. Se Deus quiser. Uira. Isso, e só para o Flavinho fazer, já vai postando a voz. Que o Edson Israel, o Edinho Vascaíno, pediu um abraço pra você. Ô, Edinho, grande abraço, obrigado, viu? São os torcedores. Não postou a voz, viu, Edinho? Os torcedores do Pouso Alegre, né, que nos dão sempre o prazer da audiência aqui. Ô, Edinho, grande abraço, obrigado, viu? Tamo junto domingão aí. Vamos firme. É Pousão na veia. Exatamente. Temporada inteira, então, de transmissão dos jogos do Pousão aqui no Terra do Mandu. Eu vou fazer o gargarejo com romã, gengibre, porque domingo tem que falar muito. Tem o Mandu News ainda pela frente na sexta-feira. Falar não, gritar, né? Porque vai dar muito público, provavelmente, né? Vai gritar demais. Na Malfone aqui já ajuda a falar mais devagar. Mas a gente aguarda você, então, nas transmissões dos Jogos do Pousão. Você que acompanha nos bares, nas padarias, em casa, na sacristia das igrejas, em qualquer lugar, você pode sintonizar. Não, qualquer lugar você pode sintonizar no YouTube e assistir. Na sacristia, não. Atrás lá, não pode assistir no meio da missa, ligar o celular no... O que a pessoa vai fazer na sacristia se não for na hora da missa? Lá atrás, antes da missa começar, você sai da missa, vai lá pra trás assistir o jogo um pouquinho. Não, vai na missa a última é às 8, né? Ou então vai pra missa, assiste a missa e ao jogo, e a hora que sai gol, você tem que se policiar pra não gritar gol no meio da igreja. E abaixa o volume, vai de fone. Porque tem gente que grita gol no meio da igreja. É porque tem muita esposa que acompanha a esposa, né? Às vezes nem presta muita atenção. Né? Exatamente. Então acompanha as transmissões no Terra do Mandu, na RPA também, que vai estar transmitindo. E tamo junto. É isso. Não aguento falar mais não, que a voz vai embora mesmo. Obrigado, gente. Grande abraço. Somos dragão, somos guerreiros, lutaremos até sermos primeiros.